Nós já recusamos um chamado para covardia. Nós já entendemos aquilo que o chamado de coragem não é. É a última vez que eu venho aqui à frente. É a última noite que eu venho até aqui para falar para você. É a última noite que eu venho falar para você desse chamado de coragem. Por que você tem que aceitar esse chamado? Que diferença faz você estar aqui e ir embora entendendo que esse chamado é para você? Por que aceitar esse chamado e por que olhar para o céu, olhar para Deus, olhar para a palavra, encontrar aqui um chamado e por que aceitar esse chamado? Por que muitos de vocês hoje saíram dos lugares e vieram até essa arena ajoelhados aceitando um chamado para uma vida de missão? Porque centenas de desbravadores, vários e vários bravadores hoje de manhã e durante esse Campuri tomaram decisões ao lado de Deus através do batismo. Por que a gente está vivendo isso? Por que eu aceito um chamado de coragem? Eu quero dizer uma coisa para você, que o Deus que lhe chama para uma vida de corajosa, um Deus que faz um chamado de coragem para você, é um Deus que antes de tudo aceitou um chamado de coragem que Ele mesmo fez. Deus é um Deus extremamente corajoso. Hoje eu quero começar esse momento dizendo para você que um Deus corajoso lhe chama para ser corajoso também. Por que Deus é corajoso? Onde é que está a coragem de Deus? Uma coisa muito simples, que Deus poderia muito bem ter olhado para cada um de nós, para o menor ao maior. Deus poderia ter olhado para a gente e ter simplesmente dito o seguinte: eu não quero nada com esses daí. Deus podia ter olhado para a gente e pensado o seguinte: esse pessoal aí, o que eu vou querer com eles? Só dor de cabeça. Ele podia ter olhado para a gente e pensado o seguinte: esse aqui é mentiroso, esse aqui cola na escola, esse aqui ele fica achando que ele pode sair por aí e ficar com todo mundo. Ele podia olhar para a gente e dizer o seguinte: olha só, esse aqui se senta à frente do computador e vê tudo que é porcaria no computador. Esse aqui tem umas imagens no celular dele, salvas no celular dele, que ele não deveria ter. E Deus podia olhar para a gente, olhar para cada um de nós e simplesmente desistir da gente. Deus podia simplesmente fazer como a gente faz muitas vezes e se acovardar. Deus não precisava em nenhum momento ter se envolvido com as nossas histórias confusas. Deus não precisava em nenhum momento ter vindo até aqui e simplesmente olhado e pensado o seguinte: não, eu vou fazer alguma coisa por eles. Deus não precisava de nada disso, mas um Deus corajoso se importa. Um Deus corajoso se importa com quem a gente é. Um Deus corajoso se importa com aquilo que a gente vive. Um Deus corajoso se importa com as nossas dificuldades. Um Deus corajoso se importa com a sua família. Um Deus corajoso se importa com o fato de que você vai voltar para casa e sua família está toda esfacelada. Um Deus corajoso se importa com o fato de que você não se sente bem em lugar nenhum. Um Deus corajoso se importa com o fato de que você está pensando em começar um namoro que talvez não vai dar certo. Um Deus corajoso se importa com o fato de que você é um pecador carente da graça de Deus. Um Deus corajoso se importa com o menor dos desbravadores que está aqui. Deus se importa com você que talvez já pegou no sono. Deus se importa com você que não está entendendo muito bem o que está fazendo aqui. Deus se importa com você que disse para você mesmo que esse aqui é seu último Campuri, você não vai mais continuar. Deus se importa com todos nós. Deus se importa com a sua história. E Deus é um Deus corajoso que não apenas se importa, mas Ele se envolve na história da gente. E você precisa entender isso. O Deus que faz um chamado de coragem é um Deus extremamente corajoso. É um Deus corajoso a ponto de olhar para todos nós e dizer que Ele vai sim corajosamente salvar cada um dos desbravadores que está aqui, cada um dos mais de 20 mil meninos e meninas, cada um dos líderes que aqui estão, cada um dos pastores que aqui estão. Cada um de nós será salvo por um Deus corajoso. E você pode dizer amém por isso? Você será salvo por um Deus corajoso. Nós somos salvos por um Deus corajoso. Isso precisa estar na cabeça da gente. Sabe por quê? A gente passa muito tempo tentando conquistar as coisas. Eu vou fazer uma pergunta e eu sei que alguns vão gritar, vão olhar para alguém, e fique à vontade. Quantos aqui estão tentando conquistar alguém? Mas tem pouca gente, hein? Que coisa! Quantos aqui estão tentando conquistar alguém? É só esse lado aqui que está tentando conquistar. Esse lado aqui está sendo conquistado só. Bonitinhos. Quantos aqui acham que tem alguém que está tentando lhe conquistar? Olha eu forte, né, rapaz? Conquistável. A gente passa muito tempo tentando conquistar as pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você sobre esse Deus corajoso. Nós, como desbravadores, a gente aprende desde sempre a fazer coisas e ganhar recompensas em troca. É basicamente essa a caminhada da gente enquanto desbravador. A gente vai
cumprindo requisitos no nosso cartão, porque a gente quer conquistar uma classe regular ou a classe avançada. A gente vai cumprindo determinados requisitos, porque a gente quer forrar a nossa faixa de especialidades, como foi aquela faixa que o pastor Odolci trouxe aqui hoje de manhã. A gente faz as coisas e a gente vem para o Campuri e a gente passa, eu passei por aí, vi muita gente treinando a Ordem Unida porque queria fazer bonito em algum momento. A gente coloca o uniforme de uma maneira que o nosso clube não perca ponto e a gente, pelo contrário, a gente ganhe pontos. A gente sempre fica pensando, como é que eu posso fazer para ter recompensas? E essa é a nossa vida e assim acontece mesmo, e essa é a dinâmica do clube. E essa é a dinâmica da escola. A gente faz as coisas direitinho na escola porque a gente quer ganhar uma nota boa. A gente acha que dessa maneira também conquista as pessoas. A gente faz isso e a gente usa uma roupa mais bonita, a gente passa um perfume melhor, a gente fala coisas que a gente não costuma falar para ver se a gente conquista alguém. Mas olha só que interessante. A gente às vezes transfere isso para Deus também. Desbravador, olha para mim aqui agora. Você que está em casa também, olha para cá. E talvez essa seja a verdade mais importante antes da gente continuar. Talvez essa seja a verdade mais importante antes de você continuar a sua vida. Você está olhando para mim? Se está olhando, fala sim. Ok, então continua olhando, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei o seu nome, não sei o nome da maioria de vocês. Se eu perguntar para você quem você é tentado a dizer o seu nome. Quem é você? Ah, eu sou o fulano, eu sou o João, eu sou a Maria, eu sou a Letícia, eu sou o Giovanni. Tem todo mundo aí, né? Eu podia citar nomes de todos, e eu ainda não esgotaria todos os nomes que estão aqui nessa arena. Mas olha só. Eu falei para você olhar, e eu quero que você ouça uma coisa. Se tem alguém dormindo perto de você, até acorda ele só para ele ouvir isso, e depois ele volta a dormir. Olha só. Preste bem atenção. Esse Deus corajoso é um Deus que Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o que você faz quando ninguém está vendo. Ele sabe aquilo que você sente. Ele sabe da sua tristeza de estar chegando ao fim de um Campuri, mas Ele sabe também da tristeza que você tem por voltar para casa, a tristeza que você tem pelo início das aulas. Ele sabe das dores que você carrega no coração. Ele sabe das rejeições que você viveu. Deus é um Deus que Ele conhece. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido desbravador e querida desbravadora que aqui está. Mais do que tudo, o que esse Deus corajoso sabe a seu respeito, sabe o que é? É que você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E nada vai mudar isso. Se você for o melhor desbravador dessa arena, você é um filho amado de Deus. Se você é o pior desbravador que está aqui nessa arena, você é um filho amado de Deus. Se você resolver ir embora, tirar o lenço e nunca mais usar, você é um filho amado de Deus. Se você resolver ir até o mais alto topo da escada de um desbravador, você é um filho amado de Deus. Se você voltar para o seu clube e resolver que não vai domingo da semana que vem na reunião, você é um filho amado de Deus. Se você cumpre tudo certinho, você é um filho amado de Deus. Se você se coloca diante do computador para ver pornografia, você é um filho amado de Deus. Se você está com um namoro impuro com a sua namorada, você é um filho amado de Deus. Não importa o que você faça, cada um de nós que aqui estamos, somos filhos e filhas amadas de Deus, e nós não temos pela graça dele poder de mudar isso. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e nada vai mudar isso. Você pode tentar de todas as maneiras. Um Deus que é corajoso, Ele é corajoso para amar, e no amor corajoso dele, Ele lhe diz hoje: filho desbravador, 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14, 15, diretor de clube, líder, conselheiro, você é um filho amado para mim, e ponto final. É isso que você é. Você é um filho amado de Deus. E como filhos amados de Deus, a gente não precisa conquistar o amor dele. A gente não precisa acertar para conquistar o amor dele. A gente não precisa achar que porque a gente vai na igreja todos os sábados, a gente está sendo mais amado por ele. A gente não precisa conquistar o amor dele. O que a gente precisa fazer então? E aí que entra o chamado de coragem. É o chamado que Moisés aceitou. É o chamado que a gente viu no filme, quando Mateus também aceitou. Qual é esse chamado? Moisés, você conhece bem a história. Ele sai, ele recebe o chamado de Deus para voltar para o Egito e então resgatar o povo. E aí ele vai até lá no Egito, chega lá. Você sabe como é que foi aquele negócio? Do Moisés, ele ficou com medo de ir. Ele falou: não, eu acho que eu não vou. Muito perigoso, Senhor.
Quando eu for, o que eu vou falar? Quem que vai comigo? Você vai dizer que o eu sou vai com você. E se o pessoal não acreditar, Moisés, eu vou te dar alguns sinais. E você lá deve conhecer a história. Moisés tinha um cajado na mão e Deus pergunta, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Joga no chão. Moisés joga no chão, o cajado vira uma cobra, vira uma serpente. E ele joga o cajado no chão e vira serpente. Aí então Deus fala, pega a serpente. Ele pega a serpente vira cajado. Já pensou Moisés pegando a serpente? Massa. Cara, com isso aqui vai ser sucesso. E Deus fala para ele, isso vai servir de sinal, para que as pessoas saibam que você é Deus, e para que eles saibam que Deus é contigo. E aí então Moisés, a gente aprendeu ontem, que Moisés ele vai viver isso, e aí o povo percebe, crê que Moisés é enviado de Deus. E a história continua, eles passam pelo mar, eles estão no deserto, e Deus então chama Moisés para perto dele. E para mim, a passagem mais importante do livro de Êxodo, que eu mais gosto, é quando em Êxodo capítulo 33, versículo 12, olha só o que acontece. Disse, pois, ao Senhor a Moisés, o Senhor está me dizendo para fazer esse povo subir, mas o Senhor não sei quem vai comigo. O Senhor vai comigo até o fim da caminhada. Olha Moisés dizendo, Senhor, o Senhor me fez subir com esse povo, o Senhor me fez sair do Egito, mas o Senhor vai comigo. Cara, Deus vai contigo. Desbravador, quando você orar e pensar o seguinte, Deus, o Senhor me fez sair do meu lugar e vir até o meio da arena para aceitar um chamado para a missão. O Senhor vai comigo quando eu for? O Senhor vai comigo para a faculdade? Ele vai contigo. O Senhor vai comigo quando eu resolver ir para a minha casa e fazer alguma coisa de boa? O Senhor vai comigo quando a gente for no asilo como clube? O Senhor vai comigo quando a gente resolver fazer alguma coisa boa para os meus amigos? O Senhor vai contigo. E aí então, Deus responde para Moisés no versículo 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E aí então, nos próximos versos vem Moisés dizendo o seguinte, Êxodo capítulo 33, verso 17, disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Moisés, você é um filho amado para mim. Você é um filho amado para mim. Moisés, você não é um filho amado porque você aceitou meu chamado. Você não é um filho amado porque você fez o povo sair do Egito. Você não é um filho amado porque você enfrentou o faraó olhando nos olhos. Você é meu filho amado e é isso que você é. Você achou graça. Você é meu filho amado. E aí então Moisés diz, já que eu sou um filho amado, eu lhe rogo, mostre a tua glória. Mostra a tua glória. Querido, olha que coisa. Moisés está lá. E então Deus diz, Moisés, eu estou contigo, tá bom? A minha presença vai com você. Beleza, Senhor, por quê? Porque você é meu filho amado, porque eu te amo e eu vou com você. Senhor, se o Senhor me ama, então faz o seguinte, me mostra a tua glória. O verso seguinte, o verso 19, Deus vai dizer o seguinte, eu farei passar diante de ti a minha bondade. O que é a glória de Deus? A glória de Deus não são as luzes, a glória de Deus não é fumaça, a glória de Deus não é fogo, a glória de Deus é quando Ele se revela, a glória de Deus é quando Ele mostra quem Ele é. Eu estou falando disso, talvez você está pensando, nossa, mas onde vai chegar? No seguinte, o chamado de coragem não é um chamado simplesmente para ser um desbravador. O chamado de coragem não é um chamado simplesmente para cumprir os ideais. Um chamado de coragem não é um chamado para vir a esse Campuri e agora sair daqui e se preparar para o próximo. O chamado de coragem não é simplesmente um chamado para fazer o bem aqui e ali. O chamado de coragem não é simplesmente para organizar um programa e fazer coisas para as pessoas. Um chamado de coragem não é simplesmente para você ir na escola e ser o melhor aluno. O chamado de coragem não é simplesmente para você abrir um canal no YouTube e chamar a atenção das pessoas para você simplesmente. O chamado de coragem não é simplesmente para você passar a cantar para multidões. O chamado de coragem não é um chamado para ser um pastor. O chamado de coragem não é um chamado para ser médico, não é para ser enfermeiro. O chamado de coragem não é um chamado para ser líder. Um chamado de coragem, querido desbravador, um chamado de coragem é um chamado para viver apenas para a glória de Deus. Um chamado de coragem é um chamado onde cada desbravador que aqui está, nós, mais de 20 mil pessoas, estamos dizendo diante dos anjos que estão no céu e diante dos anjos do inferno, nós estamos dizendo que nós aceitamos o chamado de coragem, de não viver para a nossa glória, de não viver para a nossa fama, de não viver para que o nosso nome seja conhecido, de não viver para que as nossas obras sejam vistas, mas viver para que a glória de Deus seja vista. É isso que nós estamos aceitando. É isso que nós estamos dizendo, porque é um chamado de coragem, é um chamado de viver para a glória de Deus. O que significa viver para a glória de Deus? Duas coisas basicamente, é aquilo que Moisés vai viver. Eu vou passar a minha bondade, você vai conhecer quem eu sou, Moisés. Você vai saber quem eu sou. Eu vou mostrar um pouquinho de quem eu sou. E aí quando Moisés desce do monte, como é que estava o rosto dele?
brilhando. As pessoas passam a olhar e contemplar a glória de Deus através de Moisés. Moisés viveu esse duplo movimento. Ele contempla a glória de Deus, ele passa tempo conhecendo a Deus, ele passa tempo vendo quem Deus é, e agora ele começa a entrar em contato com as pessoas e mostrar quem Deus é para as pessoas. Nós somos filhos amados de Deus, nós não precisamos conquistar o amor dEle, mas nós precisamos conhecer a glória dEle, e conhecer a glória dEle é conhecer quem Ele é. Querido desbravador, eu vou fazer uma pergunta muito sincera agora. Quantos de vocês aqui podem dizer que hoje conhecem mais a Deus do que conheciam quando entraram no clube? E guarda bem uma coisa na sua cabeça: conhecer a Deus não é conhecer versos da Bíblia. Conhecer a Deus não é conhecer a igreja. Conhecer a Deus não é simplesmente repetir aquilo que todo mundo diz para você repetir. Conhecer a Deus é mais do que isso. Conhecer a Deus é ter uma experiência com Ele. É entender quem você é, e entender, e eu olho para mim, eu sou o Tiago, e eu sou um pecador, eu sou um miserável, mas eu fui salvo pela graça de Deus, e Deus me ama. E eu vou conhecendo o amor dEle a cada dia eu vou conhecendo mais do amor dEle, da graça dEle, da proximidade dEle, do carinho dEle. Você tem conhecido a Deus? Querido conselheiro, deixa eu dizer uma coisa para os conselheiros que aqui estão. Conselheiro, conselheira, você é pastor da sua unidade. Eu não sou pastor dos seus bravadores, você é pastor deles, porque eu não sei o nome deles e você sabe. Você sabe onde eles moram, você sabe o que eles gostam, você sabe o que eles não gostam, você sabe quando eles estão fazendo de conta que estão passando mal, você sabe, não sabe? Você sabe, você é pastor deles. Deus está chamando você, querido conselheiro e querida conselheira, para fazer com que os seus desbravadores da sua unidade conheçam a glória de Deus. Mostre a Deus para eles. Como é que você vai mostrar a Deus para eles? Não é simplesmente contando história, não é simplesmente sendo um conselheiro engraçado, é sendo um conselheiro que abre a Bíblia com seus desbravadores e mostra a Deus na palavra. Você vai ser um conselheiro que vai fazer com que seus desbravadores conheçam a glória de Deus quando você se reunir e orar com eles, orar por eles, chorar com eles e clamar para que eles conheçam a Deus. Apresente-os a Deus. Querido bravador, Deus tem um chamado de coragem para você, que é um chamado de viver unicamente para a glória de Deus. Unicamente para a glória de Deus. O que seria sucesso para você? A gente vive em busca de reconhecimento todo o tempo. Moisés talvez negou por muitas vezes, porque ele achou que ele não seria reconhecido e que ele seria maltratado, que ele seria injustiçado. E eu estou falando para alguns provadores aqui, talvez você tenha medo disso. Talvez você tenha vontade de ser a pessoa mais popular da sua escola. E eu perguntei no primeiro dia quem gostaria de ser o mais bonito ou quem gostaria de ser o mais engraçado. Deixa eu dizer uma coisa. Esse monte de coisa que a gente quer ser. Hoje a gente vive nessa coisa de todo mundo quer ser celebridade. Todo mundo quer ser curtido. Todo mundo quer ser compartilhado. Falando para um monte de gente que está na internet, que está na internet agora, e que talvez vai fechar a transmissão e vai assistir o vídeo de alguém que você gosta bastante, de algum desses youtubers, e vai ficar sonhando, eu quero ser um youtuber também. E não tem problema nenhum você querer ser um youtuber. Só que se você quer ser um youtuber para que seu nome seja conhecido, isso não é o chamado de coragem de Deus para você. Porque o chamado de coragem de Deus para mim é para que eu não me incomode de ser um anônimo, desde que o nome dele seja conhecido. O chamado de Deus para mim é para que eu não me incomode, que as pessoas não me conheçam, desde que elas conheçam a Deus. Desde que elas conheçam um Deus que passou pela minha vida. Desde que elas conheçam um Deus que me considera um filho amado. O chamado de coragem para mim e para você é um chamado de viver para a glória de Deus. Quantos aqui hoje, quantos que estão aqui hoje, desejam aceitar um chamado corajoso, que um Deus corajoso faz, de viver unicamente para a glória de Deus? Quantos querem dizer, hoje, eu aceito viver para a glória de Deus e apenas para a glória dEle? Nós temos duas pessoas que aceitaram isso hoje. A gente já teve muita gente que aceitou esse chamado, mas hoje de forma bem especial eu quero chamar aqui a Luísa do Clube Gênesis de Itapetininga, da Associação Paulista Sudoeste. A Luísa será batizada pelo pastor Kedson. A Luísa, ela é fruto de alguns esforços que o Clube Gênesis fez através do Caleb de Lenço, fazendo um projeto num abrigo,
E ali então algumas crianças conheceram a Cristo, conheceram a Jesus, conheceram a glória, conheceram que elas eram filhas amadas de Deus, conheceram que mesmo tendo passado por rejeições, mesmo talvez algumas pessoas não gostando, mesmo algumas pessoas não amando a gente, elas são filhas amadas de Deus. E hoje a Luísa entra no tanque batismal. Entra também em outro tanque agora, o Carlos Gomes. O Carlos Gomes é do Clube Alpes de Sumaré. Quem está entrando com ele é o pastor Jorge Pimenta. Eu acho que o clube não sabia que o Carlos estava aqui para se batizar. O Carlos veio passar o sábado aqui. O Carlos, ele foi investido em líder desbravador em 1987. Ele se tornou líder desbravador. Ele fundou clubes em outros lugares. Mas pelas circunstâncias da vida, o Carlos acabou saindo e abandonando os caminhos que antes ele amou e pregou. Mas hoje o Carlos está aqui. Hoje de manhã, quando foi feito um apelo, quando foi feito um convite para quem queria se render e colocar a vida de novo nas mãos de Deus, o Carlos veio até aqui à frente. E ele não esperou voltar para casa. Ele volta para casa como alguém comprometido em viver para a glória de Deus. Aqui está o Carlos, ali está a Luísa. Carlos e Luísa, olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Luísa, está com frio, né? Luísa, você é uma filha amada de Deus. Se alguém em algum momento tentar te convencer do contrário, não acredite, porque você é uma filha amada dele. Sempre foi e sempre será. Vai ter gente que não vai gostar de você, mas o céu te ama. Todos os anjos do céu amam você. E hoje Deus lhe chama para viver para a glória dele. Da mesma forma, Carlos, você está voltando. Você está voltando porque a sua caminhada de glorificar a Deus foi interrompida em algum momento. Mas hoje Deus está aqui, lhe chamando de novo para perto dele, porque Deus quer que você faça da sua vida uma experiência de glorificar a ele. Que as pessoas passem pela sua vida, Carlos, e não vejam as suas obras, mas vejam a obra de Deus em você. Vejam um Deus que ama, um Deus que transforma, um Deus que se importa, um Deus corajoso, corajoso o suficiente de dar tempo para você viver esse momento de te trazer para perto dele. Por isso, Carlos, Luísa, nesse momento, os pastores Kedson e Jorge, como ministros do Evangelho, eles cumprem a ordem de Cristo Jesus, e para que vocês sejam perdoados, tenham a certeza e plena convicção do perdão dos pecados, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo, para que vocês tenham a certeza que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eles, nesse momento, eles batizam vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por isso. Querido desbravador, é isso, tá bom? É isso que a gente tem para hoje. Em 2002, teve um Campuri da União. Foi o primeiro Campuri da União Central Brasileira que eu fui. Eu era desbravador assim, eu já tinha 17 anos na época. E foi o primeiro que eu fui. Primeiro Campuri de União, e meu clube não foi. E aí meu clube não foi, eu consegui ir porque a minha regional falou que eu podia ir como staff. E eu fui como staff da limpeza. E eu passei os 6 dias de Campuri limpando banheiro. E era um Campuri bem menor do que esse. Era um Campuri de apenas 6.000 desbravadores. E eu estava lá nesse Campuri. Alguém aqui estava no Campuri de 2002? Herói de hoje? Heróis de hoje? Tem uns aí, né? Vocês estão ficando velhos. Vocês, eu não. E eu me lembro que eu estava sentado, e eu nunca, em nenhuma daquelas noites me passou pela cabeça, eu queria fazer teologia, e Deus me abençoou de ter um monte de gente que me motivou a fazer isso, que me colocou no caminho. Aqui tem o pastor João Batista de Oliveira, que me ajudou a não desistir, a olhar e a pensar e alimentar esse sonho no coração. E eu segui por esse caminho. Mas em nenhum momento dali eu imaginei que eu estaria nessa situação, olhando para uma multidão de gente e dizendo para você, do meu coração, com muita sinceridade, que Deus tem sonhos maiores do que a gente pode imaginar. Deus tem uma caminhada para você que você não sabe no que vai dar. Deus tem uma caminhada para você que vai ser de passo a passo. Ele só precisa que você creia que Ele lhe ama e que Ele vai levar você para o melhor. E qual é o melhor? Ele é o melhor.
O melhor não são as bênçãos dele, o melhor não é um diploma, o melhor não é uma formação, o melhor não é ser líder master avançado, o melhor é conhecê-lo, o melhor é conhecer a glória dele, o amor dele, a bondade dele, a justiça dele, e conhecer isso tanto que quando você entrar em contato com as pessoas só vejam isso em você, só vejam a glória dele, que as pessoas entrem em contato com a gente e vejam a glória dele. Hoje, querido desbravador, eu termino dizendo para você que a nossa caminhada está só começando. Sua caminhada está só começando. No que vai dar? Eu não sei exatamente. Primeira vez que eu subi para pregar, eu preguei acho que para umas 30 pessoas. Foi numa voz juvenil. A primeira vez que eu preguei de uniforme desbravador. Quem me motivou a isso, quem me convidou para isso foi o pastor Paulo Ramos. Ele hoje é pastor em Presidente Prudente, ele está aqui. O pastor Paulo Ramos é alguém que ama os desbravadores, ama o Clube dos Desbravadores, mas mais do que amar o Clube dos Desbravadores, ele ama o desbravador. Porque tem alguns, às vezes, querido líder, ame os desbravadores, ame o clube, ame o uniforme, mas ame aquele menino que está dentro do uniforme. Ame as formas, ame os regulamentos, mas não esqueça que as formas e os regulamentos só vão ter sentido se eles protegerem quem está lá dentro do uniforme. E o pastor Paulo me incentivou a pregar e eu fui lá, eu tinha 14 anos. Foi a primeira vez que eu subi para pregar, ele falou que eu tinha 30 minutos, eu preguei 15. Hoje se me dão 15, eu prego 30. E eu subi lá para pregar. Foi a primeira vez, eu não era adventista. Eu não era membro da igreja adventista. Eu tenho uma dívida de gratidão com os desbravadores. Eu tenho uma dívida de gratidão com gente que um dia colocou um lenço no meu pescoço. Querido, meu primeiro uniforme, meus pais não tiveram condição de pagar. A gente saiu recoltando dinheiro, mas eu sei que o pastor Paulo, ele colocou a mão no bolso dele, para que a gente tivesse uniforme. Eu, meu primo, uma galera que era do clube. Eu me senti amado por Deus, dentro do Clube dos Desbravadores. A galera que te trouxe para cá, seu diretor, seu conselheiro, a liderança do seu clube, eles amam vocês. E eles querem que você se sinta amado por Deus. Por quê? Porque a nossa caminhada está só começando. E nessa caminhada que está só começando, eu não sei exatamente onde vai dar. Eu sei que a minha caminhada estava começando ali, naqueles dias. E Deus me trouxe até aqui, eu não sei onde Ele vai me levar ainda. Mas eu quero que onde Ele me levar, eu quero que Ele me leve para a glória dEle. Até quando? Até o dia que eu só tiver a glória dEle. Até o dia que a gente olhar para o céu e a gente contemplar Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu com poder e com grande glória, e a gente conseguir olhar para Jesus e entender que a glória chegou, que não é mais um Deus desconhecido, que não é mais um Deus distante, que o Deus corajoso será abraçado, que o Deus corajoso será real, parte daquilo que a gente consegue compreender. Querido desbravador, eu não sei das suas dificuldades, eu não sei dos seus desafios, eu não sei aquilo que lhe pesa no coração, eu não sei das suas tentações, mas duas certezas que você precisa ter ao terminar dessa minha última fala. Primeira delas, já falei, você é um filho amado de Deus e uma filha amada de Deus, e a despeito de quem você é, a segunda realidade, você é chamado para viver para a glória de Deus. Até quando você vai ver para a glória dele? Até quando a glória dele aparecer no céu. Até quando ele disser para a gente que a gente não tem mais para onde ir, que a gente não precisa mais fugir, que a gente não precisa mais correr, que o resto da vida, o resto da eternidade vai ser na glória dele. Desbravador, a gente vai dar conta, pela graça de Deus, de ser puro, de ser bondoso, de ser leal. A gente vai dar conta disso. A gente vai dar conta de, pela graça de Deus, ser cortês, ser obediente. Mas mais do que tudo, a gente vai dar conta, pela graça de Deus, de chegar até o dia de contemplá-lo. Nós vamos chegar em breve até o dia de ver a glória de Deus. A gente vai ouvir uma última música dessa noite. E eu pensei em muitas coisas que eu poderia convidar, muitos apelos que eu podia fazer. Mas hoje, eu quero fazer um apelo bem especial. Você que é desbravador, que está aqui, mas que talvez nunca teve uma experiência marcante com Deus. Talvez você nasceu na igreja, ou talvez você está simplesmente fazendo aquilo que todo mundo faz.
Talvez você seja um líder desbravador. E você, em algum momento, se perdeu pelo caminho. E você já não sabe mais por que está fazendo o que você faz. Meu convite hoje para você, em primeiro lugar, é para que você se sinta amado por Deus. Mas o meu convite mais importante para você hoje é para que você se comprometa a conhecê-lo, a conhecer a Deus, a amá-lo, a buscá-lo. O chamado de coragem é um chamado de ver para a glória dele. Pode entrar. A gente vai ouvir essa última música. E essa última música é um convite para a gente não desistir da nossa caminhada. É um convite para você entender que a caminhada não vai ser fácil. É um convite para você entender que a caminhada vai ser pesada em alguns momentos. É um convite para você entender que o mundo real é um mundo muito duro com a gente. É para você entender que o mundo real às vezes machuca a gente. Que a igreja da gente machuca a gente. Que às vezes as pessoas mais próximas da gente nos fazem mal. É um convite para você entender que até mesmo seus pais podem rejeitar você, mas você continuará sendo sempre um filho amado de Deus. E mais do que um filho amado de Deus, Deus está te chamando você. Deus está chamando nós, desbravadores da União Central Brasileira, para a gente viver para a glória dele. E nós não somos uma geração comprometida mais com o nosso nome. Nós não somos uma geração comprometida com o nosso sucesso, comprometida com as nossas realizações. Nós somos uma geração comprometida com a glória dele. Nós somos os desbravadores da Paulistana, da Paulista Sul, da Paulista Leste, da Paulista Oeste, da Paulista Sudoeste, da Paulista Sudeste, da Paulista Central. Nós somos desbravadores da União Central Brasileira, comprometidos com a glória de Deus, comprometidos de fazer com que a gente vá para o mundo e toda vez que as pessoas passarem pela nossa vida, elas se lembrem de Deus que ama, de um Deus que é justo, de um Deus que é bondoso, de um Deus que abraça, de um Deus que aceita, de um Deus que recomeça. O chamado de coragem é um chamado para a gente esquecer de quem a gente é e permitir que as pessoas vejam apenas o Deus que um dia nós conhecemos. Esse chamado de coragem é um chamado para que no meio das pancadas da vida a gente não desista, para que no meio das dificuldades da vida as pessoas não deixem de ver um Deus glorioso que habita em nós. Esse chamado de coragem é um chamado para a gente caminhar passo a passo, e as pessoas podem nos trair, podem nos decepcionar, podem nos ferir, as pessoas que nós mais amamos podem virar as costas para nós, mas nós continuaremos caminhando para a glória de Deus, porque o nosso chamado de coragem é viver para a glória dele aqui, até o dia que a glória dele romper no céu. E se a gente tropeçar, se a gente machucar, a gente vai chegar com cicatriz, a gente vai chegar machucado, a gente vai chegar sangrando, mas nós vamos chegar, porque o Deus corajoso, ele um dia visitou esse mundo para mostrar para a gente que tinha um caminho de salvação. E um dia, um Deus corajoso vai aparecer nas nuvens do céu e vai dizer para todos os bravadores da União Central Brasileira: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que está proposto para vocês desde a fundação do mundo. Você, desbravador, jovem, você do mais novo ao mais velho, você está sendo chamado a aceitar que você é um filho amado de Deus e viver para a glória dele. O desafio, o chamado de coragem é viver para a glória de Deus até a gente encontrar a glória dele. Enquanto você ouvir essa música, você que ainda não teve uma experiência com Deus, você que fala assim: eu preciso conhecer isso, eu quero que você fique em pé. Mas não fique em pé porque todo mundo vai ficar, porque eu sei que alguns não têm, eu sei que alguns de vocês nem ouviram nada do que foi dito. Se você não ouviu nada do que foi dito, fica sentado e só fala com Deus, não precisa levantar. Mas se você ouviu, entende que você está precisando dessa experiência. Se você já teve a experiência, também fica sentado. Mas se você sente que você precisa ter essa experiência com Deus, você quer que esse Campuri seja o começo do resto da sua vida, você vai ouvir a música, você vai ficar em pé onde você está. Não pegue na mão de ninguém para levantar, não convide ninguém para levantar com você. Hoje, nós não somos mais uma multidão, nós somos indivíduos apenas, e a gente não vai fazer nada coletivamente. Se você sentir no seu coração que você precisa render a sua vida a Deus e quer ter uma vida com significado com Ele, você vai ficar em pé enquanto o vocal livre cantar. Vamos ouvir a música. Tua pátria amada, que por tantos dias sonhei.
toda a minha força. Longe estão os meus pés de pisarem, firmados em terra segura. Só tenho certezas e mar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força, não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar, eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Eu sinto alguém conduzindo. É como se não mais sozinho esteja eu na embarcação. Certo, eu vejo que agora é possível. Tu és capitão e eu confio que logo chegamos no lar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força. Não, fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou chegar. ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, Só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. E eu vou chegar, ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, só quero chegar.
última oração com vocês. Você que levantou, você vai chegar. Em janeiro de 2019, pastor Dolci, nós queremos estar aqui de novo. Mas mais do que isso, o desejo sincero do nosso coração é que janeiro de 2019 não chegue, que o Campuri da divisão sul-americana não chegue, que a glória venha antes, que rompa sobre nós a glória do Senhor. Desbravador, não dá mais tempo da gente ficar olhando para coisa pequena, se tem uma glória diante de nós. Você tem noção que você que tem 10 anos, 11 anos, você está sendo chamado por Deus para olhar para o futuro e sonhar com a glória de Deus, não porque a gente está perdendo gente aqui, não é simplesmente porque as pessoas sofrem aqui. Eu quero no meu coração chegar nesse dia que foi cantado aqui, não é porque eu sofro aqui, não é porque de vez em quando a gente cai umas lágrimas nos nossos olhos que ninguém vê. Eu sei que tem alguns aqui que sofrem sozinhos, mas nosso desejo pelo céu não é por isso. Nosso desejo pelo céu é porque eu quero vê-lo, eu quero abraçá-lo, eu quero sentir o cheiro de Jesus. Eu quero entender como é que foi que ele foi até Serra Negra e olhou no meio de 22 mil pessoas que moravam naquela cidade e escrever a minha história da maneira como ele escreveu. A gente vai chegar, mas só vai conseguir curtir a glória quem escolhe viver pela glória aqui. Eu quero orar com você, mas como eu disse na primeira noite, tem algumas orações que só você pode fazer por você mesmo. Eu quero que você feche seus olhos e que você fale com Deus da dificuldade que você tem muitas vezes de se sentir amado por Ele. Fale por Deus de como às vezes é complicado e que você se sente sozinho. Fala para Deus que às vezes você não entende muito bem por que sua família funciona do jeito que funciona. Por que seus pais são da maneira como eles são, às vezes te tratam da maneira como lhe tratam. Fale para Deus que você quer se sentir filho dele, amado por ele. Desbravador, fale para Deus dos seus sonhos. Conte para Deus qual que é a sua ideia de sucesso. O que seria ser uma pessoa bem-sucedida? Fale para Deus de quais são os seus sonhos mais maravilhosos. Fale para Deus da sua ideia de fama. O que seria o top da sua vida? Fale para Deus sobre isso. Fale com Deus: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero ser famoso cantando, pregando, praticando um esporte. Fala isso para Deus. Você já falou do seu sonho para Ele? Agora você vai fazer a oração corajosa. A sua oração corajosa agora é dizer para Deus o seguinte: Senhor, eu quero que meu sonho fique de lado, porque eu quero sonhar com a Tua glória. É a oração corajosa que você tem que fazer. Senhor, eu quero que meu sonho de ser jogador de futebol fique de lado, porque eu quero sonhar com a Tua glória. Meu sonho de médico não importa, eu quero sonhar com a Tua glória. Meu sonho de ter uma faixa forrada de especialidades, eu quero deixar de lado, porque eu quero sonhar com a Tua glória. Se o Senhor me der, amém, mas se o Senhor não me der, que o Senhor me dê só da Tua glória. Que o Senhor me dê o privilégio de conhecer o Senhor e de mostrar o Senhor para o mundo. Querido Deus e Pai, aqui está essa multidão, são trabalhadores amados por Ti, líderes, gente querida pelo Senhor. Pela internet tem mais uma multidão de gente que nesse momento também se coloca diante do Senhor, porque eles também precisam da Tua bênção e também querem se sentir amados por Ti. Querido Deus, tem alguns bravadores que têm sido maltratados pela vida, já estão novos. Aqui tem alguns meninos e meninas que não se sentem em casa, nem na própria casa.
Aqui tem alguns, Senhor, que às vezes estranham até um abraço, porque faz tanto tempo que não recebe. Tem alguns aqui, Senhor, que são tão agressivos, porque a vida tem sido agressiva com eles. Mas hoje, Pai, dê a cada um desses que aqui estão, que nós simplesmente nos referimos como um número de mais de 20 mil, de uma multidão, mas o Senhor conhece nome por nome, pessoa por pessoa, há um anjo ao lado de cada um dos que aqui estão. Hoje, Pai, que o Teu anjo nos abrace e que a gente se sinta amado por Ti. Tem alguns aqui, Senhor, que estão andando por caminhos ruins. Tem alguns aqui que tiveram um pedaço agora, durante esses dias de Campuri, em que eles se desligaram de tantas coisas ruins que eles andam fazendo, de tantas escolhas ruins que eles têm tomado. Tem alguns aqui, alguns bravadores, bravadoras, que estão em relacionamentos que têm afastado cada um deles de Ti. Tem alguns que estão pensando em largar o clube porque encontraram um namorado ou uma namorada que os leva para distante do Senhor. Hoje, Pai, tem alguns aqui tentando conquistar o amor, amores que não valem a pena. Dá para nós a certeza de que o Teu amor é mais do que nós precisamos, é suficiente para todos nós, que o mais novo ou mais velho que está aqui nessa arena, que todos nós tenhamos a certeza de que somos amados por Ti. E amados por Ti, nós queremos viver apenas para a Tua glória. O Teu chamado de coragem está sendo aceito por todos nós que aqui estamos. Nós temos muitos sonhos, Senhor, mas hoje nós queremos dizer para o céu, e nós queremos que os anjos registrem, e nós queremos que o inferno saiba que nós não queremos mais andar comprometidos com os nossos próprios sonhos, com as nossas próprias realizações. Nós não queremos ficar comprometidos com aquilo que faz o nosso coração pulsar. Nós não queremos ficar comprometidos com a nossa ideia de futuro brilhante. Nós não queremos reconhecimento, nós não queremos fama, nós não queremos curtidas, nós não queremos compartilhadas. Nós queremos a Tua glória e apenas a Tua glória. Nós queremos conhecer o Senhor mais do que tudo. Nós queremos conhecer o Teu amor e transbordar desse amor. Nós queremos conhecer a Tua justiça, nós queremos conhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nós queremos conhecer um Deus que toda vez que a gente cai nos levanta. Nós queremos conhecer um Deus que nos olha onde nós estamos e nos chama para perto. Nós queremos conhecer um Deus corajoso, que corajosamente nos ama, corajosamente nos salva e que corajosamente virá para nos buscar. Nós queremos conhecê-lo, amá-lo, nós queremos aguardá-lo, nós queremos anunciá-lo para o mundo. E nós queremos, Senhor, nesse momento, como desbravadores, dizer para o Senhor que nós aceitamos o desafio, o chamado de coragem de viver para a Tua glória, como Moisés viveu para a Tua glória, como tantos têm vivido para a Tua glória. Hoje, nós, desbravadores da União Central Brasileira, nós nos colocamos em Tuas mãos, dizendo ao Senhor que o nosso compromisso maior é com a glória do Senhor, até o dia em que a Sua glória aparecer no céu, até o dia que Sua glória for a nossa realidade por toda a eternidade, até o dia que a gente for ouvir a história da nossa redenção da Tua própria boca. Querido Deus, hoje o nosso compromisso, o nosso aceite, o nosso coração aceita o Teu chamado de coragem. E aqui todos nós, com nós a plenos pulmões, nós dizemos ao Senhor que nós queremos viver unicamente para a Tua glória e para sempre para a Tua glória. Querido Deus, aceita-nos e ensina-nos a viver um dia de cada vez, aceitando esse chamado aqui, quando a gente voltar para nossa casa e para toda a vida. Se as coisas ficarem difíceis, nos lembre que o Senhor continuará conosco. Se o nosso barco se despedaçar, que o Senhor continue nos carregando até o dia que a gente puder contemplar a Tua glória. E que a gente não chegue sozinho, que cada clube chegue, que cada desbravador chegue, que cada família nossa aqui chegue, que aqueles que ficaram em pé tenham a experiência que eles estão precisando contigo. Querido Deus, e agora, desbravador, repita comigo. Querido Deus, você pode repetir um pouquinho mais forte. Querido Deus, eu sei que sou um filho amado pelo céu. E como Teu filho amado, eu me comprometo a aceitar um chamado de viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.